Livro de Números, capítulo de número 22. Livro de Números, capítulo número 22. Eu quero que você entenda que o diabo, o inimigo, ele só ataca aqueles que começam a causar danos, tá? À sua estrutura. O inimigo não ataca aleatoriamente. O inimigo não ataca alguém que não lhe causa nenhum prejuízo. Então, o inimigo, ele não ataca quem não está produzindo ou produtivo. Para que o inimigo possa atacar, seja atacar com armas físicas, ou seja atacar com verbalizações, uma das coisas que o inimigo faz é observar o gráfico espiritual da pessoa. Quem tem um gráfico espiritual muito baixo, o inimigo não vai atacar, porque essa pessoa já é vulnerável, já está no centro do fracasso espiritual e não lhe causa nenhum medo. A verdade é essa. Mas quando a pessoa está empenhada, está numa missão, está num propósito, os ataques serão maiores, as guerras serão maiores. E muito mais intensa é a batalha quando você consegue romper um cativeiro e começar a adentrar nos lugares que Deus, o Senhor, te prometeu. Então guarde isso. Quando você rompe um cativeiro pela fé, pela obediência na palavra do Senhor, e começa a adentrar nos lugares onde Deus lhe prometeu, as investidas do inimigo serão imensas contra a tua vida. Guarde isso. Mas maior é o que está contigo que aquele que está no mundo. Verso de número 1 do capítulo de número 22 do livro de Números. Números, está escrito assim: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Os filhos de Israel, quando saíram do Egito, eles acamparam nesta região de Moabe, desde as campinas do Jordão até Jericó. E olha o que a Bíblia vai dizer: viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Balaque já tinha visto o que Israel tinha feito aos amorreus, como Deus tinha sido com Israel e como Israel tinha atropelado o adversário. E por este motivo, um espanto, um pavor virá sobre os inimigos de Israel. Eu quero que você entenda que essa investida do inimigo contra a tua vida é porque ele percebeu que Deus está te dando força para romper os limites e alcançar territórios que antes você não alcançara. Guarde isso. O fato das suas tendas estarem sendo alargadas, o fato das lonas estarem sendo abertas e o fato da expansão alcançar a tua vida faz com que o inimigo comece a investir com mais veemência contra ti. Guarde isso, guarde isso. Vem comigo, por favor. E Moabe temeu muito, verso 3 do capítulo 22 do livro de Números. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. A presença dos filhos de Israel, próximo da banda do Jordão, perto de Jericó, fez com que Moabe andasse perturbado. E a Bíblia diz que havia angústia em Moabe, porque o povo era muito. Tem alguém que está angustiado porque você está chegando. Aleluia, aleluia. Deixa eu repetir. Tem alguém que está angustiado porque você está chegando. Porque Deus está reconstruindo a sua história, restituindo. Porque Deus está cumprindo aquilo que Ele prometeu. Tem alguém que está preocupado, está angustiado, porque achou que você viveria eternamente dentro do cativeiro. Tem alguém que está angustiado porque entendeu, achou que você ficaria o resto da sua vida amassando barro e fazendo tijolo no Egito, debaixo do chicote de Faraó, sendo oprimido. Só que Deus quebrou os grilhões e as algemas, e agora você está avançando, e este seu avançar está criando perturbação nas pessoas, porque a sua chegada é um sinal de que a terra que estava ocupada será desocupada para você ocupá-la. Deixa eu repetir para você entender. A sua chegada é um sinal de que a terra que estava ocupada será desocupada para você ocupá-la. E é isso mesmo. É isso que acontecia. Onde Israel passava, a terra era desocupada e Israel tomava posse da terra que estava ocupada. Ela era desocupada para que Israel pudesse tomar posse. Os ocupantes da terra tinham que sair para Israel entrar.
E tem muita gente que entendeu que estava esquentando o banco para você sentar. Estava ocupando, reservando a sua vaga, cuidando do lugar que era seu. Lembra quando Davi surge? Davi surge para tomar posse da cadeira que era de Saul. Saul ocupou a cadeira enquanto Davi não chegava. Lembra quando Isaac nasce? O nascimento de Isaac é um sinal de alerta que Esaú vai perder, que Ismael vai perder a posição. O nascimento de Isaac é um sinal que Ismael vai perder a posição. E o que Deus quer que você entenda, que parece que a vaga está ocupada, mas na verdade não está ocupada. Tem alguém cuidando daquilo que é para você tomar posse. É isso mesmo. Tem alguém tomando conta daquilo que é para você tomar posse. E é isso que está acontecendo aqui. O inimigo percebeu isso na chegada do povo de Deus. E a Bíblia diz no verso 3 do capítulo 22 do livro de Números que Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe começou a temer, porque o povo era muito. E a Bíblia diz que ele começou a andar angustiado por causa da presença do povo de Deus. E onde é que o povo estava? O povo estava subindo depois de ter arrasado com os amorreus. Agora o povo está entre o Jordão e Jericó. E a Bíblia diz que essa notícia, ao chegar ao coração de Moabe, faz com que Moabe comece a temer. Tem alguém com medo porque você está chegando. Tem alguém com medo porque Deus está te levantando. E eu acordei, levantei da cama para levar minha filha na escola com um salmo de número 126 que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de cânticos, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Restaura, ó Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe, porque aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo cegará. Aquele que sai andando e chorando, ao levar a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo os seus molhos. Deus dizendo, vai ter resultado. Deus dizendo, vai ter resultado. A perseguição intensificou. As lutas aumentaram. Os inimigos multiplicaram. Mas terá resultado. A sua semeadura vai frutificar e o nome de Deus será glorificado. A notícia será espalhada de que Deus, o Senhor, está largando a tua tenda para a glória do nome dele. Vem comigo, por favor. Verso de número 3. Verso de número 3 do capítulo 22 diz assim: e Moabe temeu muito. Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Angustiado. A alma de Moabe estava angustiado por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. Tem gente que está angustiado porque achou que era o seu fim e você está de pé. Deixa eu repetir. Tem gente que está angustiado porque achou que era o teu fim e você está de pé. Tem gente que está angustiado porque achou que a sua felicidade estava nas coisas da terra. E achou que se a porta não abrisse no tempo que você desejava que ela abrisse, você ia murmurar contra Deus. Só que a porta não abriu e você continua aí glorificando a Deus. Está entendendo? Tem gente que está angustiado porque não entendeu o mistério entre você e Deus. Não entendeu que você não serve a Deus por aquilo que Deus dá. Você serve a Deus porque Ele é Deus na sua vida. Ele é Deus na tua casa, é Deus na tua família. Tem gente que não entendeu que você está passando pelo vento, pelo deserto, pela adversidade, mas continua adorando ao Cordeiro, exaltando ao Cordeiro, glorificando ao Cordeiro. E esse é o mistério do negócio. Suportar as provações, suportar as dificuldades, permanecer em meio à adversidade. Permanecer. E eu quero que você entenda, muitas vezes você vai ter poucos inimigos na terra, mas terá comunhão com os céus. Você não será cercado de pessoas aqui na terra, mas terá intimidade com os céus. E o que importa, meu querido e minha querida, não são os aplausos que o homem proporciona, mas sim o gozo e a alegria que o Espírito de Deus manifesta ou derrama sobre nós. É isso que é importante.
O que vai te fazer trilhar e superar as dificuldades não é o aplauso humano, não é a aprovação dos homens. O que vai te fazer romper, superar, prosseguir, avançar é a sua comunhão com Deus. E quando você e eu mantemos essa comunhão com Deus, nós começamos a romper os limites. Além de sair do cativeiro, nós começamos a tomar posse daquilo que é para nós. E é isso que eu quero que você entenda. Deixa incutir na tua mente isso. O povo que estava cativo agora está tomando posse. O povo que era escravo agora está tomando posse. O povo que ficou um tempo debaixo do jugo de Faraó. O povo que ficou um tempo sendo oprimido, pisando em barro, fazendo tijolo. Agora onde passa está alargando a tenda, tomando posse. Os inimigos estão correndo, desocupando a terra, saindo com a mão na cabeça, desesperado, porque quando vê Israel, quando vê o povo de Deus, entende que Deus é com eles. Entendem que Deus é com eles. Vem comigo, por favor, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Verso de número 3, assim. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito. E Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões. Olha o que Moabe disse. Olha o que Moabe disse. Tem alguém falando na mesa, na hora do almoço, debaixo da coberta. Tem alguém que está preocupado. Aleluia. Porque o povo que é de Deus, aleluia, está de pé na terra. Naramandaracébia. Porque o povo que é de Deus está conectado com os céus. Aleluia, aleluia. Porque o povo que é de Deus está andando na terra triunfante. E a nossa vitória não consiste, querida e querida, nas coisas materiais. A nossa vitória consiste na convicção que temos que subiremos com o Senhor para a eternidade. E a maior raiva de muita gente é que o brilho do Espírito Santo está na tua vida. A presença de Deus é sobre ti. E essa presença de Deus sobre a tua vida é o diferencial. É o que você precisa para poder adentrar nos lugares, nas fortalezas, para tomar posse daquilo que Deus tem preparado. Vamos lá, vem comigo, por favor. Pelo que Moabe dizia aos anciões. Olha o que Moabe estava dizendo para os anciões. Ancião aqui é alguém lotado de experiência. Conselheiros. Alguém que tem experiência de vida. Olha o que Moabe vai dizer. Observe o que Moabe vai dizer. Pelo que Moabe dizia aos anciões dos midianitas. Agora lamberá esse povo tudo quanto houver ao redor de nós. Moabe está dizendo que o povo de Deus ia lamber tudo que estava ao redor deles. Sabe o que Moabe está dizendo? Esse povo chegou chegando. Esse povo chegou para tomar posse. Esse povo chegou para ser cabeça e não ser cauda. Esse povo chegou para possuir tudo. Esse povo chegou para ser o diferencial. E eu quero que você entenda. Uma das coisas que faz o diabo ter medo é quando o poder está na mão do justo. Uma das coisas que intimida o diabo é quando Deus coloca o justo no governo, no poder. Vai nas empresas. O diabo fica furioso quando o gerente é crente. Mas nas escolas o diabo fica furioso quando os professores são crentes. No meio político, o diabo fica furioso quando aqueles que estão legislando são cristãos. O diabo fica furioso quando dentro do quartel o comando é possuído por crente. Quando é crente que está no comando. O diabo fica furioso quando numa batida policial o líder da viatura é cristão. O diabo fica furioso quando ele chega no hospital para poder ceifar as vidas e o médico, chefe do hospital, é cristão. O diabo fica furioso quando ele tenta entrar numa casa e o líder da casa é cristão. Por quê? Porque o diabo sabe que onde existe uma autoridade que teme a Deus, a corrupção não vai reinar. O diabo entende que alguém que representa o reino, ele não aceita de fato que a corrupção venha a prosperar. Ele apaga as chamas, os focos de fogo do pecado. E é por isso, o medo do diabo é esse. O diabo tem medo da igreja conquistar posições elevadas na terra. E alguém diz,
Mas a igreja não está aqui para envolver com as coisas da terra. Eu quero que você entenda que a Bíblia diz que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador para iluminar toda a casa. A Bíblia diz que não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas sim no velador para iluminar toda a casa. E que os homens vejam a luz que habita em vós. Eu quero que você entenda que quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. E quando eu falo de governo, eu não falo somente de governo a nível de política, a arte de governar no sentido literário de administrar, de criar leis, projetos. Eu falo em todo segmento. Presta atenção no que eu vou dizer. Você acha que uma cartilha que aprova homem deitar com homem, mulher deitar com mulher, e que estimula a criança a prática sexual fora da época, vai ser aprovada por alguém que teme a Deus? Você acha que as escolas, elas terão um banheiro único se o líder teme a Deus? O que você quer dizer? Olha, eu quero ver que o diabo, ele mexe no piloto, porque ele sabe que se ele mexer no piloto, ele vai mexer em toda a estrutura. O diabo não quer o cristão como piloto, porque o diabo entendeu que quando o crente é piloto, a glória é de Deus. E se a glória é de Deus, aleluia, é o Senhor quem manda, é o Senhor quem determina. E um dos medos que o diabo tem dessa nação é que esta nação se curve diante de Deus. O diabo não quer que o Brasil se curve diante de Deus. O diabo quer que o Brasil continue se curvando diante do carnaval, do futebol, da imoralidade, da promiscuidade. O diabo não quer que essa nação clame a Deus de verdade. O diabo quer que o evangelho da prosperidade permaneça. O evangelho da facilidade permaneça. O diabo quer que o modismo continue. O diabo não quer que essa igreja de Cristo volte os olhos para a palavra. O diabo não quer que a igreja de Cristo leia a palavra e tenha a palavra como a verdade absoluta e absorva essa palavra como livro de fé, regra e prática. O diabo quer que a igreja de Cristo cresça desordenadamente, insubmissa, sem sujeitar autoridade, sem ter autoridade temente a Deus, sem ter autoridades na terra temente a Deus. Isso é o que o diabo quer. Só que eu quero que você entenda, Deus, o Senhor, está derramando vinho novo. Há uma glória sobre nós. Há uma presença sobre nós. Uma nuvem de glória está envolvendo essa nação. Uma nuvem de glória está envolvendo a igreja brasileira. Um verdadeiro e genuíno avivamento está para brotar em qualquer instante. Um verdadeiro poder está para ser derramado sobre nós a qualquer instante. Os céus estão atentos ao clamor do povo de Deus na face da terra. E especificamente nesta nação. Eu acredito que Deus tem algo grande para fazer por intermédio desta nação. E é por isso que as nações ao redor, e que os povos ao redor, e que o ímpio está preocupado. Porque a igreja de Deus, ela está se posicionando na Aramandaraçai. A igreja de Deus está se posicionando. Ela está se posicionando mediante a promessa que Deus, o Senhor, tem feito. Verso de número 4. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Moabe disse: esse povo vai lamber tudo. Esse povo vai limpar tudo. Onde esse povo chega tomando posse. Lembra de quando Josafá teve a notícia que 3 povos veio contra ele? O povo de Amon, de Moabe e de Seir. Aí a Bíblia diz que Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum para buscar o Senhor. E todo o Judá se congregou e entrou em jejum santo diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando Josafá orava, também as crianças estavam em jejum. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio no meio da congregação sobre Jaaziel. E Jaaziel colocou-se em pé e disse: dai ouvido, Judá, Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Porque assim diz o Senhor: não tem mais essa grande multidão que vem contra ti. Eis que eles sobem pela lareira de Zins e encontrá-lo-eis no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Ficai parado e vede o livramento que o Senhor vos dará. Mas vocês lembram da oração que Josafá fez?
A oração de Josafá foi a seguinte: Senhor Deus, porventura, não és tu Deus nos céus e na terra? Porventura não foi o Senhor que deu essa terra a Abraão, a descendência de Abraão, teu amigo, e não os fizeste habitar nela? Agora os povos de Amon, de Moabe e de Seir, cujo o Senhor não permitiu que destruíssemos quando vimos da terra do Egito, eis que eles nos dão o pago, vindo nos lançar fora da herdade que o Senhor nos deu. Senhor, em nós não há força contra esta grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. Foi isso que Josafá orou. Ele lembrou a Deus que Deus não permitiu que eles destruíssem aqueles 3 povos. E agora aqueles povos que eles não destruíram estão vindo contra eles. E eles dizem da seguinte maneira: Senhor, nós não temos força, porém os nossos olhos estão postos em ti. E o que Deus quer é isso. Deus quer que você e eu reconheçamos que não temos força, mas como uma criança olha para o pai e espera do pai uma ação para livrá-lo, nós também precisamos olhar para Deus e esperar de Deus o livramento. Nós temos que crer que é Deus que vai nos livrar.